Então, as orações subordinadas substantivas são aquelas que dependem de um substantivo, porque ela precisa ter um substantivo na oração para que isso aconteça. Por isso que tem as adverbiais, tá? E as adjetivos, porque cada uma delas tem uma função. Se elas são adverbiais, é porque elas vão ter um advérbio. Se elas são adjetivas, é porque ela vai ter um adjetivo. E se elas são substantivas, porque elas precisam de ter um substantivo. Então, no caso aqui, como eu falei, ninguém lamentou sua renúncia. Nessa oração simples, nós temos ninguém como substantivo. Verbo seria o lamentou. Lamentou, quem lamenta, lamentou o que, por isso que é um verbo transitivo direto, e o objeto direto seria a renúncia. Tá? Transformando esta oração em oração subordinada, eu tenho assim, ninguém lamentou. Aí eu coloco o quê? Eu coloco o quê? Não é mais o objeto direto que vai vir na frente. Vai vir um sujeito. E a oração que vier depois dessa oração vai ser o objeto direto. Então, ninguém lamentou que você renunciasse. Então, isso seria o objeto direto dessa oração. Então, por isso que ela é oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, nós temos 3 tipos de substantivas na primeira instância, que seria a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. No primeiro caso, nós temos primeiro a subjetiva, que é essa que eu falei para vocês, que ela começa com o verbo na terceira pessoa do singular, e o sujeito dela está na segunda oração. Por isso que ela é chamada de oração subordinada subjetiva, porque o sujeito dela está na segunda oração. O segundo exemplo é com as objetivas diretas. O objeto direto está na segunda oração. E aí que eu faço aquela pergunta clássica. Eles não permitem. Quem não permite, permite o quê? Então, o quê? Que os índios vivam em paz. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A oração objetiva direta sempre se liga a um verbo da oração principal sem preposição. Então, aqui eu não tenho preposição. Tá? Ao contrário do que vocês vão ver no próximo exemplo, que vai ter uma preposição. Indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. Então, o que permitem? Permitem que os índios vivam em paz. Esse seria o alvo desse verbo. Agora, a objetiva indireta, tá? É aquela que funciona com o objeto indireto da oração principal. Ninguém desconfiava que o plano fracassasse. Aí sim, eu tenho uma oração principal, tem novamente o que, e essa preposição aqui, ó. Então, a oração objetiva indireta, ela liga-se ao verbo da oração principal com a preposição, que indica o alvo do destinatário. Agora nós vamos para a oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Então, nós temos a oração principal, o problema é. Então, qual é o sujeito? O problema. Então, está claro aí. Ela é característica porque está sempre no antes do que, eu tenho sempre um verbo de ligação. O problema é que o prazo se esgotou. Então, a oração principal o problema é. Oração subordinada substantiva predicativa é a próxima. Então, por que é predicativo? Porque o predicado do problema é esse, ó, que o prazo se esgotou. Esse é o predicado. Tá? Aqui nós temos uma conjunção novamente, e aqui eu tenho como característica principal sempre o verbo ser. Então, a oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito da oração principal, através do verbo de ligação, o verbo ser, na grande maioria dos casos. Claro, não é ativa nominal. Tá? A oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que funciona como complemento no final de um nome da oração principal. Ela pode confundir com a objetiva indireta. Então, assim, chego à conclusão de que o contrato é legal. Quem chega à conclusão. Então, eu tenho aqui um verbo chegar, o verbo chegar, e depois do verbo quem chega à conclusão. E aí, dessa conclusão, eu não terminei o meu pensamento. Eu preciso de um complemento ainda. E conclusão não é verbo, é um substantivo abstrato. E aí temos, então, a necessidade de um complemento, que seria o complemento nominal dessa conclusão. A oração subordinada substantiva completiva nominal sempre se liga ao nome da oração principal. Então, aqui sempre eu vou ter um nome. E esse nome vai ser sempre abstrato, derivado de um nome, de um verbo, né? Necessidade, né? Conclusão, no caso. Tem o medo, que eu tenho, que o medo
é um nome. Eu tenho o verbo ter, depois eu tenho um medo. Medo de quê? Então, nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal, sempre se liga ao nome da oração principal através de preposição. Então, essas preposições são as que mais caem. É o a, o de, o com, o por, o para e o em. Agora aqui eu vou trabalhar um pouquinho a diferença entre a objetiva indireta e a completiva nominal. Apesar de muita semelhança no plano formal, a substantiva completiva nominal não se confunde com a objetiva indireta. Por quê? A substantiva completiva nominal se liga ao nome da oração principal. Então, quando eu falo, ninguém teve dúvida de que ela mentiu, dúvida é o nome, como eu falei para vocês. Então, isso é completiva nominal. Tá? Aqui seria a conjunção e aqui seria a preposição. Quem tem dúvida de alguma coisa. E eu tenho dois verbos. Aqui, ó, um verbo aqui, que é o verbo ter, e depois o verbo mentir, por isso que também são subordinadas. Tá? Eu tenho o que ajuda bastante aqui também a identificar essa subordinação. A objetiva indireta liga-se ao verbo da oração principal. Então, uma coisa é ligar ao nome e outra coisa é ligar ao verbo. Então, veja só, eu coloquei exemplos semelhantes para que fiquem mais claro. Então, ninguém duvidou de que ela mentiu. Então, aqui, que ela mentiu está ligado diretamente ao verbo duvidar. E aqui não está diretamente está ligado diretamente à dúvida. Então, ninguém teve dúvida de que ela mentiu. E aqui, ó, ninguém duvidou de que ela mentiu. Então, são preposições iguais, mas situações diferentes. É aquela que funciona como aposto de uma oração principal. É a mais simples. Simples entre aspas, porque ela tem uma marca que ela é típica de todas as orações. Presídios, existe nos presídios essa lei, 2 pontos. Que ninguém denuncia ninguém. Os 2 pontos marcam a oração principal e a outra, a oração subordinada substantiva, a positiva. Então, a oração subordinada substantiva, a positiva, sempre se liga ao nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação, diferente das outras. Agora vamos ao teste. Então, eu sublinhei aí as orações. Nós temos a primeira oração e as orações sublinhadas. E vocês vão me dizer para mim, a oração, como é que ela chama. É verdade que nunca nos satisfazemos com nossas posses. Subjetiva, né? Subjetiva, perfeito. Queremos apenas uma coisa, que você estude. A positiva. A positiva. Então, a segunda oração que é a positiva. A primeira é sempre a oração principal. A outra, a verdade é que você não virá. Predicativo? Predicativo. Agora a outra. Nós queremos que você fique. Objeto direto. Se é objeto direto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Os alunos pediram que a prova fosse adiada. Quem pede, pede... O quê? O quê? A mesma coisa. Direta também. Direta também. A mulher precisa de que alguém me ajude. Bom, aqui eu tenho aqui uma coisa assim, ó. Precisa de. Indireto. Indireto. Se eu preciso de um objeto indireto, então a próxima oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Toda criança tem necessidade de que alguém o ame. É a mesma preposição que a gente está vendo aqui, ó, o de, mas tem uma diferença. Ó. Toda criança tem um verbo aqui, ó, mas tem necessidade. Necessidade é um verbo ou um nome? Um substantivo? É um substantivo. Essa oração aqui, ela está sendo completada por essa necessidade de que alguém o ama. Como é que ela chama? Então, aqui é uma completiva nominal. Toda família tem o mesmo objetivo. A positiva? Eu sinto que em teu gesto existe sacrifício. Eu parei o verbo o quê? Antes do quê? Então, eu sinto... O quê? O quê? Então, se é o quê que ela Direto. é? Objetiva, direta. Então, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Então, é necessário que façamos nossos deveres. Que oração subordinada, substantiva, subjetiva. Convém que façamos nossos deveres. Mesma coisa, professor? Mesma coisa.
foi afirmado fazer este filme. Parece que é diferente, mas é a mesma coisa. Porque foi, é o verbo do passado, o verbo ser, ele está no início da oração. Também é subjetivo, porque foi afirmado, a oração é subjetiva também. Todos desejamos que seu futuro seja brilhante. Direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembro-me, né, de que, se ela é completiva nominal, se ela tiver um nome antes do de. Se ela tiver um verbo, ela vai ser o quê? Esse aqui não é nome, esse aqui é um pronome. Essa é indireta também ou não? Perfeitamente.